Boa noite, pessoal. Boa noite. Acho que estamos ao vivo mais uma vez. Segundo dia da trilogia de lives com grandes poderes, grandes responsabilidades. O Instagram vai começar a notificar as pessoas que eu estou ao vivo, mas eu já vou falando porque eu combinei o horário, então vou ser fiel nisso e eu espero vocês aqui. Só deixa eu tirar meu celular do vibra e abaixar o volume. Pronto, pronto, agora tá tudo ok. Pessoal, boa noite, que vocês tenham uma ótima noite hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tô ansioso aqui, segundo dia da trilogia de lives. E vamos que vamos. Alguns recadozinhos breves. Se vocês ouvirem latidos no fundo, eu tenho 3 dogs aqui em casa, então ignorem. Se minha internet cair, porque onde eu moro o sinal é muito ruim, mas eu vou continuar presente. E para quem não assistiu a live de ontem, eu falei sobre o personagem do Thor. Eu relacionei ele com o momento que ele passou após as consecutivas perdas em sua vida, falando da depressão, falando que nenhum super-herói é imbatível, é inabalável, é perfeito. Todos nós temos fraquezas, todos nós podemos sofrer em alguns momentos. Boa noite, Gabi. Boa noite, Júnior. Que bom que vocês estão aqui. Estou muito feliz. Estou muito, muito feliz mesmo. Espero que vocês fiquem aqui comigo até o final e tenho certeza que vai ser muito bom. Boa noite, a Lais, a minha namorada, menina mais linda do universo, está aqui também. Como eu tava falando, o Thor e todos os super-heróis possuem fraquezas. Isso é natural, faz parte da essência humana. Nossa vida, ela não é só feita de momentos bons, não é só feita de momentos de felicidade, ela tem momentos às vezes de baixas. E o que nos tira disso? São os propósitos, são as inclinações, são as metas. E é isso que nos faz ir além. Hoje eu tô com a camiseta do Hulk, mas o segundo personagem que eu vou falar no dia de hoje é o Capitão América. Boa noite, Maria Amélia, seja bem-vinda, viu? Que bom que você tá aqui. Sim, eu vou falar sobre o Capitão América, o meu super-herói favorito desde a infância. Eu sempre tive uma predileção por ele. Enquanto todo mundo fica brigando, Capitão América, Homem de Ferro, eu gosto do Capitão América e pronto, e acabou. Hoje eu vou falar isso, mas eu vou trazer um pouco da história do Steve Rogers, o soldado, e eu vou relacionar alguns conceitos, algumas coisas que eu acho que vai ser muito bacana entrar aqui e conversar com vocês. Família Maridon, sejam bem-vindos, viu? Boa noite. Então, pessoal, sem mais delongas, eu já vou continuando já, porque minha intenção é fazer uma coisa breve, curta, para que a gente possa ficar meditando, pensando, refletindo. Deixa eu beber um gole de água aqui. Só um detalhe que o pessoal me perguntou muito se eu tô seguindo muitas histórias de quadrinhos. E na verdade não. Eu tô falando mais do cinema, porque é aquilo que está mais universal, que as pessoas estão tendo mais acesso. Então, eu tô sendo mais fiel aos filmes. Ô, Caio, seja bem-vindo, irmão. Que bom que você tá aqui. Eu tô sendo fiel aos filmes. E por isso que eu tô trazendo a noção deles aqui. E porque o quadrinho, gente, eles são de vários anos, várias épocas, vários escritores, então as personalidades elas vão mudando, algumas características vão se alterando. E no cinema é tudo uma coisa só, então a gente consegue pegar uma visão meio que macro do personagem. A Georgia entrou aqui na live, agora eu tô muito feliz, saudades. E então vamos lá. Capitão América. O Capitão América ele é um soldado que viveu a Segunda Guerra Mundial. Só que ele, na verdade, ele era um projeto de soldado, porque ele, em sua originalidade, ele era uma pessoa franzina, magrela, pequeno, baixinho. E ele não tinha estatura para lutar na guerra. Ele tentou vários testes consecutivas vezes e ele foi rejeitado, porque ele não tinha corpo, ele tinha uma saúde bem debilitada. Mas o que era mais bonito era a persistência dele querer lutar pelo seu país, querer defender a sua pátria, querer lutar pela sua bandeira, porque ele acreditava no ideal. E é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite. E ele foi, ele tentava e ele era reprovado. Até que um dia, um cientista, Dr. Erskine, um nome alemão, não vou saber falar, ele viu a grandeza não do corpo de Steve Rogers, não da sua força bruta, da sua velocidade, da sua agilidade, mas ele viu a grandeza do seu coração. E na época, vencia a guerra quem tinha as melhores armas, ou os melhores truques, os melhores soldados.
Então, enquanto parte dos exércitos desenvolvia metralhadoras, tanques de guerra, aviões, era uma corrida biológica para desenvolver também um soro do super soldado. E esse soro ele amplificava as forças, velocidade, o reflexo, o pensamento, o raciocínio de um ser humano comum. Tornava literalmente um super soldado. E esse médico, cientista, vendo a grandeza do coração do Steve, ele escolhe o Steve para ser uma cobaia do soro do super soldado. E resumindo toda a história, aí nasce o Capitão América. O Capitão América ele não é escolhido porque ele já era um melhor. Ele é escolhido pelo tamanho do seu coração. E na realidade é isso que importa. Não importa se nós somos bons em algumas coisas, se nós fazemos bem. O que importa é a intenção e a maneira com que nós as realizamos. Porque existem pessoas que podem ser exatamente boas naquilo que elas fazem, mas elas não fazem com o coração. Isso é vazio, isso esvazia todo sentido e aquilo não é bem feito. No fundo, é bem executado, mas não é bem feito. E é interessante que no filme tem uma cena que eles vão testar os soldados, e eles jogam uma granada no centro de treinamento. E a granada vai explodir e todos os soldados saem correndo. O Steve, que ainda era franzinho e não tinha virado Capitão América, ele vai lá e se joga em cima da granada para defender os seus companheiros. E a granada não explode porque ela era um teste. Mas ficou claro diante de todos ali quem realmente estava disposto a morrer pelo próximo, a dar literalmente sua vida. Porque na hora de falar, realmente é muito fácil falar. Mas na hora de um teste real, concreto, como se jogar em cima de uma granada para defender o irmão, são poucos. E o coração do Capitão América é esse, é algo diferente. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, porque é um coração que acredita no bem. E infelizmente isso a gente não está encontrando mais. Hoje é uma onda de pessimismo violento. Ninguém mais tem uma boa intenção de fazer as coisas. Ninguém mais acredita no bem, porque quando eu vou fazer o bem, já se espera algo em troca, já se espera algo em interesse. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, resgatar isso. E quando eu olho para a figura do Capitão América, que é um personagem de super-herói de quadrinhos que está no cinema, eu vejo, meu Deus, eu preciso ter um coração bom. A internet travou, voltou. Eu preciso fazer as coisas com boa e reta intenção. E o Steve é esse cara. E é isso que ele me ensina. Indo adiante no filme, ele chega até a Alemanha nazista, ele começa a combater os alemães de Hitler, até que ele encontra uma organização secreta dentro do exército alemão, que é a Hydra. Ali ele encontra o seu vilão. No primeiro filme, ele tem uma amizade muito bonita com o soldado, o Buck. Prestem atenção nesse nome. Pessoal que está entrando, sejam todos muito bem-vindos. De verdade, estou muito, muito feliz que vocês estão aqui. E durante o primeiro filme, numa missão de combate, ele perde seu amigo Bucky. E o seu amigo era, desde a infância, o seu melhor amigo. E para ele tinha esse um peso muito grande, porque o Bucky não era amigo do Steve Capitão América. O Bucky era amigo do Steve Rogers, ainda magrelo, fraco, insignificante. O Steve, no final do filme, ele faz um ato de heroísmo. Porque em determinado momento, o vilão, que é o Caveira Vermelha, ele programa uma aeronave a disparar um míssil na cidade de Nova York. E quem que está dirigindo essa aeronave? É o Steve Rogers. Então, nesse momento, ele tem duas escolhas. Ou ele fica ali com a nave até o fim e vai para a cidade de Nova York destruir milhares de vidas, ou ele se enfia com essa nave no meio do mar para salvar bilhões de vidas. E eu não preciso nem falar qual que foi a escolha dele. Porque o coração daquele homem era muito grande e ele acreditava no bem. Mesmo as pessoas esquecendo seu nome, jamais sabendo que ele existiu ou não, ele escolheu dar a sua vida em prol do próximo. E eu vejo isso e como é difícil hoje. Porque eu não estou falando aqui de dar a vida no sentido de morrer. Talvez sim, em último extremo caso. Mas eu estou falando de dar a vida nas pequenas coisas. E como é difícil. Eu falo por mim. Como é difícil a gente morrer para nossa vontade e falar, nossa, deixa eu fazer algo para alguém, não custa. É dar a vida de certa forma, é fazer um pequeno gesto, é fazer uma pequena ação, mas que faz a diferença. Que no final das contas, no montante, gera muita diferença.
Ali, talvez no dia a dia, não se perceba, mas no final de uma vida, você também se torna um herói igual o Capitão América. Onde você consiga deitar sua cabeça e poder falar, nossa, hoje talvez meu dia não foi o melhor, mas eu fiz a minha parte, eu ajudei alguém que estava do meu lado. Vocês bebem um gole de água, minha garganta tá seca aqui. Aí no segundo filme, ou melhor, no final do primeiro filme, depois de 70 anos, o pessoal descobre ele congelado ainda no meio do oceano. Ele volta à vida porque ele era um super soldado. Um super soldado não envelhece. E no segundo filme, já nos dias atuais, ele reencontra uma pessoa muito importante no seu passado, que é o Buck Barnes, que é o soldado, amigo que ele tinha perdido. Só que ele tinha achado que o Buck tinha morrido, e na verdade ele não morreu. Conforme ele sofreu um acidente, que ele caiu de um penhasco, caiu na neve, uma outra organização achou ele, sequestrou ele e fizeram uma lavagem cerebral nele, tornando o Buck um matador de aluguel, por assim dizer. Então ele se torna, depois de muitos anos, enquanto Steve ainda estava dormindo, um assassino, onde ele era literalmente controlado por palavras, pensamentos, comportamentos, condicionamentos. Essa é a palavra, ele era literalmente condicionado. E quando o Steve tromba com ele, o Buck não reconhece Steve. O Buck é o soldado invernal, é um assassino. Só que é um detalhe. A pureza do coração do Capitão América, ela é tão grande, no sentido que mesmo o melhor amigo dele, estando cara a cara, tentando matar ele por ser um vilão dele, ele não desiste. Porque ele acredita no bem e apesar dos pesares, até o fim, ele acredita que ali dentro, uma cabeça distorcida, controlada, existe ainda um amigo dele, o Buck Barnes. Eu gosto também muito desse segundo filme, que é onde está o Soldado Invernal, porque no final das contas, a organização que o Capitão estava trabalhando, que era a SHIELD, que aparentemente era uma organização para fazer o bem, era uma ramificação da Hydra do passado. Ou seja, a organização que o Capitão América lutou na Segunda Guerra Mundial não morreu. Ela só se transformou com uma outra roupagem. E no final do filme, Steve está literalmente sozinho. E eu acho isso, nossa, eu até arrepio. Porque todos se viraram contra ele. Todos são da Hydra, da SHIELD. E ele precisa lutar contra todos. Mas ele fala assim: mesmo que eu seja um só, se eu acredito na minha verdade, eu preciso lutar por ela até o fim. Nossa, isso me desconcerta porque quantas vezes eu deixo as minhas verdades aqui no meu coração e eu não luto por elas. Vem alguém me dizer o contrário e eu abaixo a cabeça. Mesmo que o mundo esteja contra mim, se eu tenho um princípio, se eu acredito nisso, eu vou lutar até o fim. Porque eu acredito no bem. Porque eu creio nisso. É a minha verdade, ninguém me tira. E o capitão ele me ensina isso também. E quando eu paro, eu falo, nossa, eu preciso acreditar. Porque às vezes eu tenho medo das pessoas ficarem contra mim. Às vezes eu fico com medo de gerar desconforto, mas não. É eu não me vender os meus princípios. Eu não negar aquilo que eu sou. Outra coisa, o Capitão América ele é uma pessoa incansável. É até engraçado porque tem algumas cenas onde ele tá apanhando, apanhando, apanhando. Aí ele levanta assim todo acabado e ele fala: eu posso fazer isso o dia todo. Isso é no primeiro filme, isso é no segundo filme, isso é no terceiro, nos Vingadores. Ele não tem poder igual o Thor que solta um trovão no martelo. Ele só tem super força. Mas ele acredita, ele não desiste. É... E não é porque ele é perfeito, é porque ele é inabalável, no sentido assim, eu posso até cair, mas eu não vou parar de lutar. Eu vou lutar caído. Isso é muito maneiro, isso é muito bonito. Como eu queria poder ser um pouquinho desse Capitão América nas minhas realidades do dia a dia. Outra coisa que eu coloquei aqui é a fidelidade à amizade, que eu já havia comentado, só que ela ainda fica mais nítida no terceiro filme, no Guerra Civil. Basicamente, os super-heróis se dividem, porque uns acham que tem que trabalhar para o governo, outros acham que o governo vai controlar.
E no final das contas, é, o motivo do Capitão América acabar meio que brigando com o Homem de Ferro é porque no passado o Soldado Invernal, controlado ainda pela organização secreta, com a mente manipulada, ele acabou matando os pais do Tony Stark. E o Steve o tempo todo sabia disso. E mesmo sabendo, ele não renegou o amigo. Ele ocultou a verdade do Tony por uma certa covardia, pode até ser, mas por um medo também de que essa verdade ele fizesse mal e a vingança tomasse o coração, como tomou no final do filme. Só que o que eu mais vejo de detalhe aqui é que eu precisava ser como um Capitão América nas minhas amizades. Porque se um amigo vacila comigo, eu já viro as costas. Eu já falo assim, ah, você vacilou. Vai, segue a tua vida que eu segue a minha. E na verdade, não só com um amigo, mas nas pessoas. E o Steve Rogers, ele acredita no ser humano. Quando eu falo que eu quero fazer psicologia, é justamente por eu também acreditar no ser humano. É acreditar que as pessoas podem ser boas, que elas podem fazer coisas ruins, que elas podem errar, que elas podem errar 1000 vezes, mas eu acredito que no fundo, se ela quiser, se ela se decidir, ela pode ser boa. E eu vou lutar por ela até o fim, como o Capitão América lutou pelo Bucky. É meu amigo, eu não abro mão. Fez cagada, errou, vacilou, mas é meu amigo. Eu não sei, eu fico. Hoje eu não preparei um roteiro muito grande. Porque. Porque eu queria ficar à vontade para falar do Capitão. Porque de verdade, a gente escolhe alguns referenciais. E eu pego essas virtudes dele e eu falo, gente, se ele fosse real, nossa, ele seria o cara. Na ficção ele é. Ele é uma pessoa que se doa, como eu já falei, que é capaz de dar a sua vida. E eu, no meu egoísmo, eu tenho medo de me abrir e de ajudar alguém. Eu fico na minha zona de conforto. E abrindo isso aqui, quantas vezes eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa diferente? E eu penso nisso e eu falo, nossa, mas não vou fazer. Porque literalmente eu tenho medo de acharem ruim, de ser julgado, porque eu tenho medo de ser mal interpretado, o que que os outros vão falar de mim. E na verdade eu só preciso me doar, só preciso ser mais para o próximo. Na verdade eu percebo que quando que eu posso fazer diferença quando eu tô ali do lado. E é aquilo que eu sempre falo, é nas pequenas coisas. É, é no dia a dia, nos detalhes, mas a gente pode fazer diferença. É esse altruísmo que tem que ficar latente no nosso coração. Ô, gente, a Maria Amélia comentou aqui que o áudio tá atrasado. Vocês confirmam isso? Tá dando pra ouvir bem? Só me dá um feedback aqui, por favor. E o Rafael, meu irmão, acabou de entrar aqui na live. Seja bem-vindo, Rafa. Entendi. Não, beleza, eu vou falar um pouco mais devagar pra ver se melhora. Valeu, Lucas. Obrigado, irmão. E é isso. Eu não pretendia me estender muito. Eu queria só trazer essas verdades, essas coisas latentes pra que a gente pudesse pegar inspiração. Se esses heróis não existem na realidade, por que não nós sermos esses heróis do dia a dia, do cotidiano, da nossa família, sempre sendo aquela pessoa que se doa, na nosso trabalho, sempre sendo aquela pessoa que tenta fazer diferente de alguma forma, nas nossas amizades. Por que não buscar acreditar nas pessoas? Hoje, no primeiro momento, quando uma pessoa erra, todo mundo já aponta o dedo, já, inclusive eu. Mas ele é um ser humano, o ser humano erra sim, mas ele tem muito mais oportunidade de acertar. Essas verdades que eu fico refletindo e queria trazer aqui no coração, aqui nessa live que ficam no meu coração.
É, porque a gente precisa fazer diferença. Como tenho falado desde o início de ontem, no outro dia, o mundo precisa de heróis. E esses heróis somos nós. A gente não precisa usar uma máscara, um escudo, mas a gente só precisa fazer a diferença no nosso dia a dia. É assim que nós vamos mudar o mundo. Recapitulando, me doando para o próximo, dando a minha vida a ele, acreditando no próximo, custe o que custar, porque eu sei que ali existe um coração e existe uma pessoa boa. E nunca, 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 nunca desistindo de lutar. E é legal, porque no filme Vingadores Ultimato, o Steve, depois que o Thanos faz o blip e que metade da população do mundo morre, ele não é perfeito. Você vê no filme que ele está em uma das cenas num grupo de ajuda, apoiando as pessoas, mas buscando apoio. E essa noção também tenho trazido aqui, que um super-herói não é perfeito. Não existe vida perfeita. Não existe pessoas perfeitas. Mas existem pessoas que têm vontade de lutar. Mesmo falhando, têm vontade de melhorar. É essa a questão. É isso que nós precisamos acreditar. Para nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, colegas, amigos. E é legal, porque mesmo quando tudo parece sem saída, quem que vai lá diante do Tony Stark para poder inventar as coisas, para poder matar o vilão no Ultimato? É o Capitão América. E no final, quem que carrega o martelo do Thor também por ser uma pessoa digna de ter se encontrado consigo mesmo, de ter vencido seus traumas e ido além, é o Capitão América. Aquele escudo não é somente a bandeira dos Estados Unidos. Aquele escudo é a bandeira das pessoas que precisam de um espelho, que precisam de um referencial, de que precisam enxergar algo para acreditar que o mundo pode ser melhor. Talvez a gente não precise pôr a bandeira do Brasil no peito, mas a gente precisa pôr aqui no nosso coração a bandeira das pessoas que precisam ser representadas por nós, precisam do nosso apoio, a nossa ajuda. Seja no dia a dia, seja numa doação à parte. E é isso. Eu, como tenho falado, eu não gosto de me estender muito. Eu gosto de trazer coisas curtas, breves, para que a gente possa receber e ficar com aquilo e digerir. Então, já vou me finalizando na live. Mas ontem eu deixei um exercício aqui e hoje eu quero deixar um outro exercício para vocês fazerem no dia de amanhã. Ontem eu tinha falado muito da questão do propósito, da meta, mesmo no momento de dor. Então eu falei, pensem em 3 coisas que façam você seguir em frente, mesmo se tiver um momento de desânimo, dor, etc. Hoje é um outro exercício. Amanhã, no dia de amanhã, você tem 24 horas. Faça um gesto de doação para alguém, sem querer nada em troca. Um favor, a pessoa está do seu lado, está pegando uma coisa pesada, ajuda ela a pegar. Um telefonema, uma informação, não sei, uma louça lavada, uma palavra de otimismo, um elogio, mas essa é a atividade. Fazer um gesto para engrandecer a pessoa que está do seu lado, para fazer a diferença no dia dela. E é isso, pessoal. Essa noite eu fico muito feliz de poder falar um pouco do super-herói porque ele representa isso. Representa uma pessoa que luta até o fim. Um cara que não tem poder, ele tem super força, mas ele não tem poder. Mas ele tem um coração que é gigante. E o melhor, ele acredita no próximo, ele acredita na sua verdade. E por ela ele dá a vida. Isso me lembra outras pessoas. Isso me lembra outros exemplos.
Ô, George, também, se alguém fizer um Pix pra mim, se viesse de doação, eu vou ficar feliz. Pessoal, é isso. Eu já vou finalizando o dia de hoje. Eu só quero agradecer de verdade pra todo mundo que ficou aqui na live. De coração, tô muito feliz. Hoje é o segundo dia. Amanhã. Amanhã. Eu tô rindo aqui com os comentários. Amanhã é o terceiro dia. Vai ser o último super-herói. Então, de verdade, só pra finalizar com chave de ouro essa trilogia. Espero que vocês estejam gostando. Chame mais um colega pra assistir aqui, um amigo. Convida alguém. Eu tô convidando todo mundo do meu serviço pra assistir. Porque eu tenho certeza que são minutos bem aproveitados. A gente perde 20, 30 minutos com tanta coisa à toa. E aqui é só pra ouvir o Miguel falando de super-heróis e de como se tornar um bom super-herói no dia a dia. Pessoal, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Que Deus abençoe. Que vocês tenham uma ótima noite. Eu espero por vocês amanhã, viu? Fiquem com Deus. Um forte, um grande abraço. E é isso, não percam.